Se você demora mais um pouco, eu fico louco esperando por você. Fala, bicho, é docinho. Sejam bem-vindos ao curso de programação em C do canal O Matemático Computacional. São tantas as emoções. Executar ações em um programa mediante a validação de uma condição é algo extremamente comum em um programa. Neste episódio que vossas senhorias contemplam, explicarei duas estruturas que alteram o fluxo da execução mediante a validação de uma condição. Sigam, meus bons! Muito bem! Conheçamos então as estruturas de seleção da linguagem C. O primeiro é o if-else, que determina se o fluxo do programa executa um certo bloco, se acaso uma expressão lógica dá verdadeira. Se der falso, um outro bloco é que será executado. Já o switch case executa um bloco de código se porventura o valor de uma variável discreta assume um determinado valor de caso considerado. Simbora! Primeiro, considere a estrutura if simples, que funciona assim. If, expressão lógica, se porventura isso aqui der verdadeiro, então o conjunto de instruções que está sobre o bloco if verdadeiro será executado. Se isso aqui der falso, o fluxo do programa sairá do if. Considere este exemplo em execução. Será lido o valor de temperatura em graus Celsius e da umidade relativa do ar. Colocarei 35 para a temperatura e 80 para a umidade. Enter, a execução está sobre a linha 8. Questiona-se no if se o valor de temp é maior ou igual que 30. Como é verdadeiro, então executará o bloco verdadeiro do if. Imprimiu, está quente. Agora tem um outro bloco if simples, no qual questiona se o valor da temperatura é menor ou igual que 10 e o valor da umidade é maior ou igual que 70. Como temos falso e verdadeiro, logo o teste no if deu falso. Portanto, o programa não executará o bloco verdadeiro do if. F10, return para finalizar. Considere uma nova execução deste exemplo. Fornecerei o valor 5 para a temperatura e 95 para a umidade. A execução está na linha 8. Questiona-se, a temperatura é maior ou igual que 30? Falso. Portanto, não se executará o bloco verdadeiro do if. Foi para a linha 11. Questiona-se, a temperatura é menor ou igual que 10? Sim. E a umidade é maior ou igual que 70? Sim. Verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Portanto, o bloco verdadeiro do if simples será executado. Notem que, se porventura se tiver apenas uma instrução, não é necessário que se inclua a abertura e o fechamento de chaves. Se porventura tiver mais de uma instrução dentro de um bloco verdadeiro if, então a inclusão da abertura e fechamento de chaves se torna necessária. Quando se faz necessário executar um conjunto de ações, quando o teste do if dá falso, nós necessitamos da estrutura if-else, que funciona assim. If, teste lógico, se esse teste lógico der verdadeiro, conforme vocês já sabem, se executará o bloco verdadeiro. Agora, se esta expressão der falsa, então o que será executado é o bloco do else. Temos este código-fonte em execução. Vamos informar dois valores inteiros para A e B, 10 e 5. Vejam, A vale 10 e B vale 5. Aqui na linha 8, questiona-se se o resto da divisão de A por B por 2 é igual a 1. Ou seja, se porventura a soma de A com B é ímpar. Bem,
Isso aqui nos dará 1. Portanto, imprimirá o bloco verdadeiro do if. Agora, em outra execução, considere como valores de A e B 3, 5. Agora, a soma de A com B nos dará um valor par. Portanto, o fluxo será direcionado para o bloco do else. Imprimirá, a soma é par. Existem circunstâncias em que se é necessário se testar diversas situações para que se execute um conjunto de instruções. Quando isso ocorrer, uma sequência de if, else, if, else pode ser usada. Funciona assim: if a expressão for verdadeira, então executa este bloco A. Agora, se a expressão der falsa, o programa irá para o else. No else, tem-se outro if, testando-se a expressão 2. Se acaso ela é verdadeira, então executa-se o bloco B. Agora, se a expressão 2 der falsa, então o fluxo irá para o else. Esta sequência de if, else pode ser construída de acordo com a sua necessidade. Para este exemplo em execução, informo um valor de uma nota. Por exemplo, suponha a nota 60. A execução está na linha 8, se imprimirá, seu conceito é, daí testa. A nota é maior ou igual que 90? Não. Vai para o else if. Nota é maior ou igual que 80? Não. Foi para o else if. Nota é maior ou igual que 60? Sim. Então imprimirá C e quebrará a linha dentro do bloco verdadeiro da linha 13. Agora, em outra execução, considere a nota 49. Enter. Imprimirá seu conceito é. Será falso o teste nota maior ou igual que 90. Será falso o teste nota maior ou igual que 80. Será falso o teste nota maior ou igual que 60. Então, o fluxo irá para o bloco else. Último else. Imprimiu, reprovado. Que peninha. Existe uma outra situação em que se faz necessário o aninhamento de ifs. Ou seja, é quando você programa colocando if dentro de if. Ou seja, quando uma condição é satisfeita, pode ser que um conjunto de outras condições ainda devem ser satisfeitas. Em outras palavras, se colocamos ifs dentro de ifs, temos um aninhamento de if. Suponha um programa em que se premia a pessoa de acordo com a sua idade e o seu sexo. Para mulheres entre 0 e 2 anos, o prêmio é um laço de fita. Já para mulheres acima de 2 anos, o prêmio é um vestido. Agora, para homens entre 0 e 5 anos, a premiação é um boné. Para homens com idade acima de 5 anos, o prêmio é uma camisa. Agora, se os dados forem informados de forma errada, então uma mensagem de erro deve ser impressa. Nesta primeira execução, considere 10 como sendo a idade e o sexo como sendo F maiúsculo. Aqui se questiona se o conteúdo de sexo é F minúsculo ou se o conteúdo de sexo é F maiúsculo. Deu verdadeiro, entrou dentro do bloco verdadeiro do primeiro if. Agora, temos um if aninhado, ao qual se questiona se a idade é maior ou igual a 0 e a idade é menor que 3. Isso nos dará falso, porque a idade é 10. Portanto, o fluxo irá para o else deste if da linha 11. Imprimiu-se, a donzela ganhou um vestido. Nesta segunda execução, considere como informações idade 2 e sexo M minúsculo. Questiona se sexo é igual a F minúsculo ou sexo é igual a F maiúsculo? Falso. Foi para o else do primeiro if. Aqui temos um if questionando se sexo é igual a M minúsculo ou sexo é igual a M maiúsculo. Verdade. Temos aqui agora, na linha 18, um if aninhado.
que se questiona se a idade é maior ou igual a 0 e a idade menor que 6. Isso nos dá verdadeiro. Portanto, se imprimirá, o rapaz ganhou um bonezinho. Agora, nesta execução, considere que se foi informado a idade 18 e o sexo T. F é igual a F minúsculo ou sexo é igual a F maiúsculo? Falso. Sexo é igual a M minúsculo ou sexo é igual a M maiúsculo? Falso. Foi para o bloco else, ao qual se imprimirá dados incorretos. Em relação à cláusula if-else, é sempre importante lembrar que em um teste lógico é retornado 0 para falso e 1 para verdadeiro. Também é importante ter em mente que, se em um bloco possui apenas uma instrução, então a inclusão de abertura e fechamento de chaves é opcional. Agora, se tiver mais de uma, tal inclusão se faz obrigatória. Sempre, para que o seu código tenha uma qualidade visual e facilite a sua leitura, idente o código-fonte. Em outras palavras, sempre idente o bloco do if, para mostrar as instruções que estão no bloco if verdadeiro ou dentro do bloco else. Agora, dependendo da situação em que você está resolvendo um determinado problema, você pode utilizar um if ou pode utilizar o operador condicional ternário. Veja o seguinte exemplo. Suponha que eu quero capturar o maior valor entre x e y. Se eu for usar if, eu questiono. If x maior do que y, então o maior é o x. Else, caso contrário, o maior será o y. Esse conjunto de 4 linhas é equivalente a esta linha aqui, ó. O maior receberá x se porventura x é maior do que y. Caso contrário, ele receberá y. Agora, cuidado para você não cometer o seguinte erro de lógica. Se porventura você fizer um teste if e colocar um ponto e vírgula sem instrução logo após, você estará anulando o efeito da condição. Isto aqui é equivalente a afirmar que, se A é igual a 0, o programa fará nada. A linha 2, A++, ela será executada independentemente se A é igual ou não a 0. Agora conheça um seletor switch case, que analisa o conteúdo de uma variável inteira ou caractere. Em outras palavras, apenas é possível analisar valores discretos. De uma forma geral, ele verifica o valor dentro daquela variável e procura um caso associado àquele valor. Se este caso existir, se executará um conjunto de instruções associado àquele caso. Sua sintaxe é a seguinte: switch, variável, daí ele vai analisar o conteúdo desta variável. Caso o conteúdo desta variável é igual ao valor de uma certa constante, essas instruções serão executadas. Se ao final de um caso houver um break, então o fluxo do programa sairá do switch case. Caso contrário, se não houver este break, as instruções do caso abaixo serão executadas, independentemente do valor do caso seguinte. Existe como opção a inserção do caso default, que funciona assim. Se porventura o valor da variável não é tratado em todos os casos particulares, então o fluxo virá para o caso default e executará as instruções dele. Na execução deste programa, eu informo um valor que corresponde ao dia da semana. Digito 5, dia da semana assumiu este valor, analisa-se switch dia da semana. Ele já vai direto para o valor que corresponde àquele caso. Então se imprimirá quinta-feira e depois se executará o break e sairá do switch case. Em uma nova execução, eu informo o valor 10 para o dia da semana. 10 não faz parte de caso algum tratado pelo switch. Logo, ele vai para o caso default. Imprime-se dia inválido. Conforme discutido no slide anterior, se porventura não se inserir o break no final das instruções de um certo caso, as instruções do caso abaixo serão executadas. Isso permite um tratamento simultâneo de diversos casos ao mesmo tempo, ou seja, será executado um conjunto de ações
se porventura o valor de uma certa variável estiver dentro de um subconjunto. Se na execução deste programa for informada uma letra vogal maiúscula de A até O, terá o mesmo efeito, ou seja, será executado o mesmo conjunto de instruções se porventura for informada a vogal U. Se for informado a letra B minúscula ou maiúscula, será impresso letra B de bola. Agora, apenas se for informada a letra C minúscula, é que será impressa letra C minúscula. Vejam, digitarei aqui I maiúsculo. Entrou aqui no switch, veio para o caso U. Imprimiu vogal maiúscula, agora vai dar o break. Saiu. Agora, neste trecho, informa-se um valor inteiro que representa um DDD. No switch case, são tratados os casos 11 e 12, no qual se imprime São Paulo e depois se dá um break. 21 e 22, ao qual se imprime Rio de Janeiro e dá o break. Para 31, 33 e 34, se imprime Minas Gerais e dá o break. Agora, se algum valor diferente desses, o fluxo do programa vai para o caso default, no qual imprime não registrado. F5, scanf em execução, vou informar 31. F10, ele cai no caso 31, ao qual desce, imprime Minas Gerais, break e dá o return para findar a aplicação. Como dicas para o switch case, é sempre bom lembrar, idente o seu código-fonte para indicar que aquele conjunto de instruções pertence a um certo caso. Também vocês devem saber que, se você esquecer um break em um caso onde ele deveria estar, isto implica em um erro de lógica, que causa um comportamento inesperado no seu programa. Agora, se porventura se faz necessário tratar casos não analisados nos cases, então inclua o default. Agora, se você não precisar, simplesmente não inclua o caso default, pois ele não é obrigatório. E é comum que o caso default fique por último. Isso dá uma elegância maior ao código-fonte. Saibam também que o último caso tratado não precisa de break, uma vez que, ao terminar de executar tais ações dele, o fluxo do programa já sai, vide os casos default que foram apresentados neste vídeo. Supimpa! Chegamos no final deste vídeo. Espero que tenham gostado, amado. No próximo episódio, nós veremos os laços de repetição, while, do while e for, que permitem um bloco de código ser executado múltiplas vezes. Verão também o comportamento das cláusulas break e continue em um laço de repetição, assim como classificar um loop de acordo com a quantidade de vezes que ele repete um certo bloco. Você já sabe. Sigam-me, os bons.